Pai Jesus, amor de Maria, com imensa alegria estamos aqui no nosso terceiro dia do nosso jejum de Daniel. Então iniciamos aqui mais um dia pedindo a graça de Deus sobre nós, sobre mais esse início deste terceiro dia. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vamos iniciar com uma oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pedimos também a intercessão do nosso anjo da guarda. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me guie, ilumine. Amém. Então iniciamos aqui confessando a Deus, a todos os nossos pecados. Confesso a Deus Pai Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Amém. Vamos agora ler a palavra de Deus. Hoje, no terceiro dia de jejum de Daniel, nós iremos ler o Salmo 23. Vamos lá? O Senhor é a terra e tudo o que ela contém, a órbita terrestre e todos os que nele habitam. Pois ele mesmo assentou sobre as águas do mar e sobre as águas dos rios a consolidou. Quem será digno de subir ao monte do Senhor, ou de permanecer no seu lugar santo? Quem tem as mãos limpas e o coração puro, cujo espírito não busca vaidades, nem perjura para enganar seu próximo. Este terá a bênção do Senhor e a recompensa de Deus, seu Salvador. Dos que buscam a face de Deus de Jacó, levantai as portas dos vossos dintéis. Levantai-vos, ó pórticos antigos, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? É o Senhor forte e poderoso. O Senhor poderoso na batalha. Levantai as portas dos vossos dintéis. Levantai-vos os pórticos antigos, para que entre o Rei da Glória. Quem é este o Rei da Glória? É o Senhor dos Exércitos. É Ele o Rei da Glória. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Que lindo, né? Esse salmo, nós lembramos bem de uma música. Quem tem as mãos limpas e o coração puro. Esse salmo traz essa música que nós sempre proclamamos na Santa Missa. E o espírito que não busca as vaidades. Então, olha que linda essa promessa do Senhor aqui na palavra de Deus. Quem é digno de subir ou permanecer junto de Deus? Quem tem as mãos limpas e o coração puro, que não busca vaidade e não engana o seu próximo. Então, a nossa busca pelas virtudes, pelos anseios da alma, divinos da nossa alma, nos faz buscar as coisas do alto, né? E essa purificação que o Salmo de hoje nos diz. Então hoje, especialmente, nós vamos entregar o nosso dia de jejum e vamos buscar nesse terceiro dia estratégias para aumentarmos as nossas virtudes, para sermos dignos de subir ao monte do Senhor e permanecer no seu lugar santo. Amém? Então vamos entregar aqui o nosso dia de jejum. Entregue esse dia de jejum. Nesse momento nós vamos colocar os nossos pedidos, né? Aquilo que só Deus pode
transformar em nossas vidas. Então pedimos, Senhor, pela paz do mundo, pelos que não creem, pelas almas do purgatório, pelos que sofrem, pelos hospitalizados, pelos presos, por aqueles que não enxergam a Tua glória, Senhor Jesus, não estão buscando abrigo sobre as Suas asas. Sabemos que para essas pessoas a batalha é bem diferente, e nós aqui, nas nossas batalhas diárias, Te entregamos, Senhor Jesus, tudo o que temos, todas as nossas misérias. Suplicamos, Senhor, que não olhe para a pequenez, pela nossa incapacidade, mas que venha em nosso socorro. Nossa súplica por misericórdia, perdoe os nossos pecados e nos conduza, Senhor, às Suas moradas. Agora, um minutinho de silêncio, entregamos aquilo em particular do nosso coração. Amém? Jesus, é por vosso amor, pelo imaculado coração de Maria, pela conversão dos pecadores, pelas intenções que trazemos em nossos corações, que oferecemos esse dia de jejum. Amém. Uma Ave Maria para finalizarmos as nossas orações. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, estaremos sempre em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos lá então para a nossa segunda parte. Eu sei que tem pessoas ansiosas por esse momento, não é? Porque quanto mais praticamos as virtudes para identificar e saciar os anseios de nossa alma, menos sentimos a necessidade de pecar. Porque nós estaremos satisfeitos com esse anseio divino, né? Por Deus e do jeito certo. Então, sempre que a gente cair no pecado, vamos olhar em direção a Deus, não é? Então, eu separei aqui muitas coisas, mas eu vou tentar aqui resumir um pouquinho para a gente não se alongar muito. E eu trouxe uma frase de São José Maria Escrivá, no livro dele O Caminho, um livro muito famoso também. Eu super recomendo esse livro para quem... Ultimamente eu estou estudando alguns ensinamentos de São José Maria Escrivá, que nos ensina a santificação no dia a dia, a santificação no trabalho. E ele fala assim, né? Ele dá várias dicas, eu vou falar um pouquinho sobre isso, mas eu quero começar aqui, primeiro falando sobre o livro, deixa eu ver se eu separei aqui, eu devo ter separado, mas um livro muito famoso que se chama Filoteia, muito famoso. Esse livro, ele é de São Francisco de Sales, estou tentando achar aqui onde eu separei. Ele é de São Francisco de Sales, esse livro, e o que é legal dele, né, desses ensinamentos desse livro, ele é Filoteia, ele sempre fazia as direções espirituais dele, ele começou a ver que isso ajudava muitas pessoas, né, a direção espiritual dele. Então ele condicionou isso nesse livro, Filoteia. Então ele diz, entre muitos ensinamentos, que a alma irada, ela vai estar sempre com uma alma inquieta, irritada. Então ele ensina, às vezes você não tem possibilidade de fazer uma direção espiritual, né, com um padre, com um religioso, e aí tem essa preciosidade desse livro, Filoteia, de São Francisco de Sales, onde ele coloca ali todos os ensinamentos de todas as direções espirituais que ele fez ao longo da sua vida, de sua trajetória. Então pensa num livro riquíssimo, precioso,
para esse caminho que nós estamos buscando, tá? Anota esse livro aí, Filoteia, de São Francisco de Sales, tá bom? Eu vou começar falando da ciência, especificamente da neurociência, porque a gente falou aqui que o nosso cérebro é um pouco do meu trabalho esse também, sabe? E aí, esses estudos eu acho muito interessante e são cientificamente comprovados, né? O nosso cérebro demora 21 dias para adquirir um novo hábito, no mínimo 21 dias. Então, essa é a nossa proposta aqui também. E na neurociência, ela explica que para uma mudança realmente, né? Tornar essa mudança mais fácil, nós precisamos de 4 etapas que eu anotei aqui. O nosso cérebro, ele torna-se mais receptível à mudança com esses 4 elementos que aí no livro Deuses Feridos, ele traz como 4 etapas, uma sigla COO, sabe? Então, ele nos ajuda a cooperar com a graça de Deus, essas 4 etapas que nós precisamos. Então, eu recebi mensagens assim de colegas queridas, eu tô ansiosa para você me dizer as dicas, né, dos santos sobre vencer esse pecado. E aí, você precisa de 4 coisas que assim, nós estamos aqui dispostos a isso. E aí, com essas 4 coisas, nós vamos ajudar nosso Senhor, vamos cooperar com a graça de Deus, porque nós vamos contar com a graça que estará sobre nós, a mão de Deus, né, sobre nós. Nós contaremos com essa graça, mas nós podemos cooperar e a neurociência nos traz coisas preciosas, tá? Primeiro, você precisa ter uma alma curiosa. Então, isso que eu achei legal, o pessoal tá super curioso, vocês estão super curiosos, né? E eu tô deixando esse gostinho aí não à toa. Eu estou trabalhando com a neurociência. Então, primeiro, você precisa estar curioso para aprender, curioso por esse ensinamento. Depois, você precisa buscar a compreensão. Isso precisa fazer sentido para você, tá? Esse entendimento precisa acontecer, igual quando você está aprendendo um novo conteúdo, está buscando, e aí quando você compreende aquilo, isso precisa acontecer. Então você tem a curiosidade, você vai compreender, você precisa aceitar a aceitação no seu coração de que você precisa buscar isso e desenvolver tudo isso, essa curiosidade, essa compreensão das coisas. E por último, não menos importante, o amor. O amor tudo pode, tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo alcança. Essa é uma palavra de Deus tão linda lá em Coríntios, que é tão proclamada, né, ao todo tempo, mas ela é tão certa, porque o que Jesus é? Deus é amor. Então você precisa disso. Então, quando nós pensamos naquela passagem de Pedro, que ele andou sobre as águas, né, ele estava olhando para Deus. E Deus é o quê? Amor. Então nós precisamos contar, né, cooperar com a graça de Deus com esses 4 pontos. E assim nós vamos ajudar o nosso cérebro a adquirir esse novo hábito, tá? Santa Teresinha, ela via, ó que lindo que eu trouxe aqui para vocês, que eu ganhei no sorteio, no dia de Santa Teresinha. Eu ganhei no sorteio, foi uma grande bênção, assim, não esperava. E aí, ela tá aqui comigo para me fortalecer. Vou até deixar aqui, tá bom? Vou deixar aqui, ó, para vocês verem. O que Santa Teresinha falava, né? Ela se via tão pequenina, tão pequena, que ela aceitava que precisava de Deus para tudo. E por isso ela conseguia as graças, né? E aí, o que seria a curiosidade? Você fazer perguntas certas, questionar, seria um autoconhecimento, tá? É a busca por esse autoconhecimento. E a compreensão é estar aberto para ouvir. Então, por exemplo, eu preciso aprender um determinado conteúdo para o meu trabalho, no escolar, se eu estou na escola. Eu não preciso estar aberto para ouvir esse ensinamento? Eu não preciso estar aberto e atento aos sinais, a tudo, né? Se eu estou numa aula, eu preciso estar ligado, eu preciso estar atento. Então é isso é a compreensão, é estar aberto e atento para ouvir, né? E observar os sinais, tudo isso são sinais. Olha esse sinal que eu recebi, né?
Se eu tinha alguma dúvida de que nós temos que permanecer desde o primeiro dia, nós começamos no dia de Santa Teresinha, né? E aí teve a gravação, tudo, aí depois teve o sorteio lá na paróquia que eu estava participando e eu recebi. Então olha o sinal, eu preciso, tudo é sinal. Quando eu estou conectado com Deus, tudo pode ser um sinal. Eu vou interpretar isso como um sinal, né? Aceitação não é aprovação, é aceitar a realidade como ela é. Então, eu cometo esse pecado, ponto. Eu preciso aceitar isso. O primeiro passo para a mudança é a aceitação, né? Nós sabemos isso. Então, eu aceito isso. Eu aceitando a realidade, só assim eu percebo que eu tenho um problema e que eu preciso lutar contra ele. E o amor, amar, né? Estar disposto a trabalhar. Não é uma frase apenas, sabe? Amar a si mesmo é querer o melhor, sabe? São Bento, ora e labora, né? Você precisa se empenhar. Então, o amor é uma escolha. O amor não é um sentimento. Por muito tempo nos ensinaram, né? As poesias, as músicas circulares nos ensinam que o amor é um sentimento, né? Não, o amor verdadeiro é uma escolha. Nosso Senhor fez essa escolha por mim e por você. Se fosse só por você, Ele escolheria por amor. Tudo de novo. Então, outro detalhe, tá? Outra dica imprescindível. O nosso olhar, você não tem que olhar na horizontal. O nosso olhar precisa ser vertical, ok? Como boa professora de matemática que sou, não poderia deixar de falar. O nosso olhar precisa ser vertical. É sempre sobre você e Deus. Não olhe para os outros, tá? Então, a nossa primeira vocação é a santidade, né? E é nossa semelhança, nós somos imagem e semelhança de Deus. Então, você não precisa olhar para mais ninguém, se comparar e buscar de mais ninguém, somente a Deus, tá bom? Certo? Isso só pra gente aquecer aqui, tá bom? Só um aquecimento. Então, na ira, né, como a gente conversou, nós ficamos loucos, impotentes por causa de algo. O que é a ira? Eu me sinto impotente por algo, né? E eu quero controlar aquela situação. Entenda isso. Nós iramos com as coisas porque nós queremos controlar uma situação. Nós queremos ser Deus. Você acha, eu acho com a ira, que eu vou restaurar aquele caos pelas minhas forças. Certo? Com as minhas mãos, mas isso, entenda isso, será impossível, nunca iremos conseguir. A ira não é um caminho para conseguir a justiça, tá? No fundo é um motivo nobre, mas a ira vai nos atrapalhar, tá certo? O caminho é da razão, pelo caminho da paciência e da mansidão. E Deus nos convida para contar com Ele, com essa graça. Então, criando harmonia, eu não contei para vocês que essa minha busca, não era que eu me irava, né? Mas era a falta de paciência, a busca pela harmonia no meu lar. Então, quando eu busco, eu crio harmonia apenas através da paciência, né? Seria a atitude correta. Então, vamos lá? Outro detalhe, ninguém se cura ferindo o outro. Vamos gravar bem essa frase, que ela é muito, muito importante. Ninguém se cura ferindo o outro. Então, quando eu me iro, provavelmente eu irei ferir alguém. Eu irei ferir o meu marido, o meu amigo, a minha irmã. Eu irei ferir, não tem outro caminho, tá? E eu não vou curar, não vou resolver nada ferindo alguém. E aí, a gente até acaba criando falsas desculpas, tá? Por esses atos irados desproporcionais. Aí a gente fala, mas aquela pessoa fez isso, eu não levo desaforo, ele que tá errado. A gente acaba querendo inverter, sabe? Para provar para nós mesmos que nós estamos com razão. Não existe razão quando nós cometemos um pecado mortal, tá bom? A ira é um pecado gravíssimo e olha só que forte isso. Faz você perder a faculdade mais humana que existe, que é a faculdade da razão. Nós viramos
Lembra que parece que a gente está possuído? Viramos animais. Então, qual a maior faculdade humana? É a razão. E com a ira faz com que nós perca toda essa razão, tá bom? Faz com que a gente perca. A ira é fruto de um prazer desordenado da nossa alma, tá? E não é um caminho para a paz em hipótese alguma. Aí a gente fala, eu não tolero isso, eu não tolero aquilo. Só que os santos, eles se aproveitavam disso para fazer o bem, né? No fundo, a ira é desejar algo que no fundo naquele momento você não pode ter, ponto. Então a mansidão e a paciência. Então na minha casa, né, eu quero desejar aquilo, a bagunça em casa, por exemplo assim, um exemplo, eu anotei aqui, né, a bagunça em casa, eu quero isso, parar com a bagunça na minha casa. Eu tô dando esse exemplo, né? Mas assim, teria inúmeros exemplos. É que esse especificamente, os outros eu vou ter outros exemplos assim de muitas coisas da minha vida, mas esse ainda é um pouquinho mais brando pra mim, tá? Eu sei que para outras pessoas talvez é o mais difícil. Então eu tô tentando trazer algumas coisas. Então para mim, o meu desejo é que não tenha bagunça, tenha a perfeita ordem nas coisas, tá bom? Só que assim, eu tenho que parar de desejar isso, certo? Isso vai me ajudar. Se eu parar de desejar isso, isso vai me ajudar. Olha só que forte isso. Então, por exemplo, eu quero que meus filhos, para você é mãe, você quer que seus filhos se alimentem, que durmam todos no mesmo horário, às 8 horas da noite. Só que, gente, imprevistos acontecem, né? Muitos imprevistos acontecem. E aí você vai o quê? Perder a paciência, porque você quer esse desejo. Eu quero essa ordem aqui, que todos às 8 horas estejam todos dormindo. Você precisa parar de desejar isso. Porque se isso está te fazendo pecar, você precisa parar de desejar isso. Você parando de desejar isso, você vai sentir mais paz, entendeu? Então, quando eu parei de desejar que meu marido se transforme em algo que ele não pode, eu encontrei a paz, a verdadeira paz. Eu recebi a graça, o grande milagre, porque eu parei de desejar aquilo que eu não posso ter. Pelo menos agora eu não posso ter. Eu vou contar com a graça de que um dia Deus possa transformar, se Ele quiser transformar, do jeito que Ele quiser transformar. Tantas pessoas têm, né, problemas com filhos, né? Sei lá, um caminho que o filho... É uma dor, é uma grande dor. Então eu não desejo, nós como mães, não desejamos que o filho cometa alguns erros, que algumas escolhas, a gente sabe que aquilo não vai ser bom para ele, né? Então, por causa disso eu me iro, aí tem aquela confusão na família, acaba com a harmonia da família. Eu tenho que parar de desejar isso, eu preciso entregar naquele que pode tudo, entregar para aquele que pode tudo. Só assim eu vou encontrar paz, entendeu? Você vai começar a rezar, vai colocar uma música tranquila, vai fazer isso que nós estamos fazendo aqui agora, né? Busque a virtude, certo? Escolhemos esperar, refletir e ponderar. Então aqui tem muitas coisas que eu gostaria de falar, mas eu vou finalizar aqui nos tópicos que eu anotei, que diz assim, pontos para nos melhorarmos. Olha como que nós podemos fazer. Primeiro, aprender com o exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o primeiro ponto. Segundo, convencer-nos de que o sentimento da raiva é passageiro, como uma onda, sabe? Você espera, a onda vai passar, esse sentimento vai passar, então espera ele passar. Os santos, eles sempre falaram isso, e falam, né? Desde tem os seus escritos aí que comprovam. Espera esse sentimento de ira passar. É como uma onda, vai vir a ira, mas ela vai passar, o mar vai voltar a ficar calmo. Terceiro, tente desacelerar, fazer as coisas com mais calma, certo? Porque às vezes não há pressa de verdade naquilo, sabe? Às vezes não há pressa. Então todas essas coisas eu comecei a desenvolver no meu dia a dia, porque o meu marido é muito zen, muito tranquilo, muito sossegado. Eu comecei a falar assim, eu quero ser assim, né? Eu acho que ser assim é melhor do que esse meu jeito sempre acelerado e fazendo mil coisas ao mesmo tempo.
E aí eu comecei a ver que não tem tanta pressa, às vezes não tem pressa, sabe? Não precisa. Só para Santa Missa que eu tenho uma coisa que me atrapalha demais de chegar atrasada para Santa Missa. Então isso eu não permito. Eu me organizo para, sabe? Então meia hora antes eu já estou, né? Eu moro do lado da igreja, gente. Hoje eu vivo essa grande graça, né? A igreja é bem ao lado. Dependendo do dia que eu gravar, o horário que eu gravar aqui, vocês escutariam um sino da igreja. Quarto, se colocar sempre na presença de Deus o dia todo. Então, toda vez que nós pecamos, nós estamos longe da presença de Deus. Então, isso é forte, sabe? Então, estar sempre na presença, sabe assim, viver na vibe de Deus. Então, vamos viver na vibe de Deus. Qual que é a vibe de Deus? A gente sabe, são só as virtudes, né? Então, estar sempre na presença dele. Então, pode perceber, gente, quando nós estamos ali no pecado, ali, da impaciência, nós nos afastamos da presença de Deus. Então, esse é o quarto ponto que a gente tem que buscar. Quinto ponto, ao invés da gente, aqui, esse é pesado, hein? Ao invés da gente falar com os outros, desabafar, que na verdade é fofocar, porque assim, a gente vai falar das injustiças, né? Poxa, você viu a injustiça que fez comigo? Que absurdo! Nós acabamos difamando. Tem uma frase que eu escutei de um santo não, acho que foi o Frei Gilson. Ele falou assim, um santo também, né, gente? Falou assim, nós não temos o direito de derrubar com a boa fama de alguém. Porque em algum lugar essa pessoa tem uma boa fama. Para alguém ela tem uma boa fama. Ninguém tem esse direito. Não temos esse direito de acabar com a boa fama de alguém. Então, jamais falar com os outros sobre aquilo de mal que alguém fez conosco. Isso é um ponto assim pesado. Sempre desabafar com Deus. Reze primeiro, antes de falar. E desabafa, sabe com quem? No sacrário. Vamos desabafar no sacrário, tá bom? Sexto, busque a ordem das coisas. E mesmo com o imprevisto, não vai te prejudicar. Então, por exemplo, a Santa Missa é uma coisa que assim, é algo assim imprescindível para mim. E não chegar atrasada, não gosto disso, sabe? Então, eu tenho que buscar a ordem. Eu já sei que é às 7, eu já sei que é às 18, eu já sei que é às 17. Então, se eu ordenar a minha vida para tanto, a chance de eu pecar vai ser menor, porque eu estou na ordem das coisas, sabe? O máximo que eu posso. Se aconteceu um imprevisto, amém. Mas a minha parte eu fiz. E assim, a gente sempre vai encontrar alguém difícil, né, na nossa vida. Sei lá, eu tenho que fazer uma viagem, lá eu sei que naquele lugar tem uma pessoa muito difícil. O certo é a gente já ir rezando por essa pessoa, pelo anjo da guarda dessa pessoa. Na pior, eu anotei aqui, gente, porque assim, né, é uma conclusão que eu cheguei aqui. Tipo assim, né, coisas da vida, né. Eu vou ter que ir naquele lugar, porque tem lugares que você vai ser obrigada a ir, gente. E tem aquela pessoa que é complexa, né? É uma pessoa muito difícil. E aí você já vai rezando pro anjo da guarda dessa pessoa para te ajudar, né? Porque hoje todo mundo tem um anjo da guarda, todo mundo é de Deus, todo mundo, sabe? Todo mundo tem direito, né? E todo mundo erra, eu erro. Quantas vezes eu fui essa pessoa difícil na vida de alguém? Quantas vezes eu sou, né? E então a gente precisa, né? Na dúvida, eu anotei aqui para não esquecer de falar isso para vocês. Sorria e acene, sabe? Cumprimente, passa batido. Se na pior das hipóteses, não é na dúvida, eu anotei, eu falei errado. Na pior das hipóteses, sorria e acene, sabe? E assim, esse momento com essa pessoa vai passar e você vai tá livre disso, sabe? Na pior das hipóteses, você vai lá naquele lugar, você sabe que aquela pessoa é difícil. Você não tem aquela dificuldade, Santa Teresinha nos ensina, temos muito a aprender com ela. Nós estamos no nosso caminho de conversão, mas na pior das hipóteses, a gente precisa sorrir, sabe? Sorrir e acenar, tá? Vamos gravar isso, que isso
vai ser bom pra gente, tá bom? Conseguir viver a virtude que é a paciência. Sétimo, ainda não acabou, gente. Sétimo, o uso excessivo de celular pode atrapalhar, viu, gente? Ele pode nos deixar mais irritados, porque a vida real não tem o mesmo ritmo da vida das redes sociais, do celular. O contato calmo, o contato com a natureza, é melhor o contato com a natureza do que as redes sociais. Então, se você tá vendo que você já tá irritadiça, tá ali, não tá bem, evita o celular e tenha contato com a natureza. Sabe, o orgânico, vamos voltar sempre para o orgânico das coisas, que é a natureza, né? Você vê, nós estamos aqui no caminho de alimentos mais saudáveis, né? Sempre vamos voltar para o orgânico. E 8, as almas grandes, olha só, as almas grandes precisam de menos paciência, pois estão mais dispostas ao sacrifício. Então, ofereça o sacrifício a Deus. Coisas pequenas do dia a dia você pode ofertar. Não diga essa pessoa... Ó, essa frase aí, gente. Grava isso, tá? Não diga essa pessoa me irrita. Vamos mudar essa frase? A partir de hoje, não vamos mais falar essa frase. Essa pessoa me irrita. Vamos dizer, essa pessoa me santifica. Porque no fundo é isso. Deus está nos dando chances de crescerem na virtude da paciência. Olha só como Deus é maravilhoso e nos ama tanto, né? Deus nos ama tanto que está nos dando chance. Olha que lindo. Então, esses são os 8 pontos que eu anotei para vocês. Eu sei que é bastante coisa, tá bom? Mas lembra-te disso. O amor é paciente. Jesus nos convida a aprender dele, que é manso e humilde de coração. Papa Bento disse que a paciência é o rosto cotidiano do amor. Quando vemos o rosto de uma pessoa paciente, vemos no rosto dela o amor. Olha que lindo! Então, todos esses momentos difíceis que Deus nos coloca, é Deus falando assim para mim e para você: filha, filho, eu te amo muito, você consegue. Ele quer que você cresça em humildade. Ele vai te dar, né, tudo que você precisa para conseguir vencer. Ele vai nos dar tudo que a gente precisa. Então, vamos gravar essas duas coisas, né? Não diga, eu vou fechar com essa frase, não diga que essa pessoa me irrita. Não vou mais dizer isso, gente. Eu vou parar com isso, eu vou contar com a graça de Deus sobre isso. Eu vou dizer, essa pessoa me santifica, porque é Deus falando para mim: Maiara, eu te amo tanto, força, você consegue. Aumente na virtude da paciência, seja mansa e humilde de coração, assim como eu sou. Amém? Então, finalizamos aqui com uma Ave Maria, para a gente fechar o dia de hoje. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estamos aqui, sempre estaremos reunidos em nome de Deus, que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Um beijo, até amanhã, se Deus quiser, e salve Maria Imaculada. Tchau, tchau.